Olá, vamos falar sobre publicidade, propaganda e divulgação no meio jurídico enquanto temas controvertidos. O ponto de partida nosso é que a advocacia não é uma mera atividade profissional pela qual nós esperamos alguma remuneração. Na realidade, classicamente falando, ela é uma atividade de honra, de colaboração na busca da justiça. Aliás, vem daí o termo honorário, né? É o pagamento que é devido por aquela atividade que é uma atividade de honra, feita por idealismo. Por isso que a advocacia é considerada um munus público. Bom, aqueles que exerciam a atividade da advocacia na antiguidade não faziam isso por interesse pecuniário, mas sim por idealismo, sim por honra. A OAB ainda faz distinção, que para muitos pode parecer estranha, entre propaganda e publicidade. A propaganda nos é vedada de forma cabal. Para a OAB, a propaganda tem uma vinculação com a ideia de comércio, de mercantilização de produtos. A propaganda é aquele anúncio que incentiva a demanda para que se incremente lucro. Já a publicidade é tida como aquela informação mais discreta que tem um caráter informativo. Quais são as tensões atuais? Nós temos os advogados e os escritórios mais antigos que já estão estabelecidos com prestígio social, que trabalharam, né, o próprio código de ética, o próprio estatuto, com seu estabelecimento de vedações à questão da divulgação do serviço advocatício. E nós temos os novos advogados que querem se inserir no mercado que já está ocupado por essa bancada antiga, já com prestígio no mercado. E é uma classe que tende a encontrar na publicidade um espaço para se colocar e por isso pede que sejam flexibilizadas essas normas. Uma outra tensão diz respeito à necessidade dos consumidores de ver o acesso à justiça ampliado e aí terem mais opções de escolha. Nesse sentido, a publicidade teria todo o campo favorável para que o próprio consumidor tivesse uma maior possibilidade de escolha. O grande problema que a OAB enxerga é que poderia incitar a litigiosidade ou a mercantilização, uma flexibilização, uma liberalização dessa publicidade de uma forma menos formal que o próprio código estabelece. Quanto ao uso da publicidade e à imagem dos advogados, o nosso código ainda trabalha com uma imagem muito clássica do advogado. Isso não é igual no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a publicidade competente, ela é associada a um profissionalismo, ela é associada à competência. Então, o público consumidor norte-americano não enxerga aquela publicidade como algo que venha trazer demérito para a profissão. É muito comum nas rodovias terem outdoors com propaganda, com anúncio do serviço advocatício, separado inclusive por área, acidente de trânsito, acidente de trabalho. Isso é muito comum, isso de forma nenhuma para eles desmerece a qualidade do serviço profissional. O grande precedente nos Estados Unidos foi o caso Bates versus a Bar Association do Arizona. Né? A Bar Association é o equivalente à nossa OAB, mas ela reúne também magistrados dentro desse mesmo grupo, né? Inclui também promotores. Aqueles que exercem o serviço à justiça estão incluídos nessa Bar Association. Né? Nesse caso, a decisão da Suprema Corte foi no sentido de que sim, era permitida a propaganda porque a sua vedação seria inconstitucional por vedar a liberdade de expressão.
E isso foi sendo replicado nos Estados Unidos até que aconteceram alguns acidentes, e alguns acidentes até de alcance mundial, como por exemplo o acidente da Gol, que envolveu, né, a aeronave norte-americana, e houve naquela época uma divulgação em massa de serviços de advogados, enquanto as famílias aguardavam nos hotéis a possibilidade de reconhecer os restos mortais dos seus entes queridos. Então, por exemplo, na Flórida foi estabelecida uma restrição de que os advogados têm que aguardar pelo menos 30 dias após esse tipo de acidente para abordar ou vítimas ou familiares. Na China, a vedação é absoluta, tanto a propaganda quanto a publicidade. Em Portugal, houve um abrandamento da regulação por conta da própria comunidade europeia, que ela é muito mais flexível nesse sentido. Mas é importante a gente lembrar que tem uma proibição de publicidade comparativa, que é aquela que a gente compara o serviço do nosso escritório com o serviço, né, de um escritório que seja ali concorrente. A França proíbe a vinculação e a divulgação em rádio e televisão. A tendência mundial é por maior flexibilização e por maior liberação. E aí a gente vai para algumas situações que têm acontecido, principalmente depois dessa situação do isolamento pelo coronavírus. Recentemente, a OAB de São Paulo publicou um alerta para que os advogados, mesmo nessa crise, sigam normas de publicidade que deve ser moderada, discreta e informativa, por conta da profusão de divulgação através do Instagram. Uma declaração do presidente do Tribunal de Ética de São Paulo reforça esses conceitos, dizendo que a publicidade profissional do advogado não pode se confundir com propaganda. Ela tem que ter caráter meramente informativo. Ela deve primar pela sobriedade, pela discrição. Não pode configurar captação de clientela, não pode configurar mercantilização da profissão. Observando o Instagram recentemente, eu pude constatar várias divulgações de escritórios renomados de Vitória, divulgações essa com fornecimento de dados de contato, com fornecimento de endereço, com fornecimento de telefone, oferecendo atendimento virtual, oferecendo serviço. Essa postura, ela é terminantemente vedada pela OAB, tanto pelo Estatuto quanto pelo Código de Ética e Disciplina. Eu trabalhei durante algum tempo na OAB, justamente no Tribunal de Ética, e não são poucos os casos em que a gente acaba tendo que analisar situações por denúncias, que pode chegar do público, pode chegar de clientes, pode chegar do próprio judiciário em face de advogados, pela não observância desses dispositivos, tanto do Código de Ética quanto do Estatuto que temos falado aqui. O Estatuto, no artigo 34, no inciso 4º, considera a infração o ato de angariar ou captar causas, seja para si, seja para outrem. Também considera infração, lá no inciso 12, fazer publicar na imprensa alegações forenses ou sobre causas pendentes. É aquele advogado que gosta de emitir opinião sobre causas alheias e dessa forma, indiretamente, ele está divulgando o seu serviço. Já o Código de Ética, ele vai falar no artigo 28 da possibilidade do anúncio de serviços. Inclusive, na época que a gente usava lista telefônica, era perfeitamente possível, na lista telefônica, colocar discretamente o anúncio com a localização do escritório. Esse anúncio deve ser informativo, deve ser moderado.
não é possível divulgar o serviço advocatício junto com outra atividade. Tem um caso de São Paulo que gerou uma polêmica também no Tribunal de Ética e acabou recebendo lá a penalidade e teve que desfazer essa situação, essa alocação que fizeram dentro do escritório de advocacia, criaram uma outra pessoa jurídica e instalaram dentro do escritório um espaço para funcionamento de uma câmara arbitral com CNPJ próprio. E aí isso acabou gerando a ideia de um conflito do ponto de vista profissional quanto às condutas proibidas no Código de Ética, até pela possibilidade de divulgação de serviços que não são necessariamente advocatícios, porque o serviço de arbitragem não é de competência exclusiva de advogado, né? Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que qualquer anúncio que a gente faça, e nem o nosso cartão também pode conter, a informação sobre cargo, função pública ou relação de emprego que a gente possua. Então, meu cartão de advogada não pode, por exemplo, fazer constar a função de coordenador, mesmo que seja em entidade particular. Eu posso colocar títulos acadêmicos, mestre, doutor em direito, isso é permitido, mas eu não posso colocar cargos ou funções, nem públicas, nem privadas. Também não posso ter um site em que eu divulgue, por exemplo, os patrocínios de causas. Olha, já patrocinamos a causa do fulano de tal, a causa da sociedade tal, foi vencida por esse escritório. Esse tipo de anúncio também nos é vedado. Nós temos permissão para colocar placas discretas com serviço de advocacia, inclusive quando a gente trabalha num condomínio, num edifício, é comum a gente colocar a placa, né? Tanto na entrada do condomínio, quanto também colocar a placa na porta da sala, obviamente. Para tudo isso daí a gente tem que ter a devida autorização, inclusive da prefeitura, mas nos é vedado a utilização de outdoor, como é permitido, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O parágrafo 2º do artigo 31, ele inclusive explica o que é um anúncio imoderado. E ele vai dizer que é aquele realizado por correspondência a uma coletividade, por exemplo. Algum tempo atrás, na Caixa Econômica foi suprimido do pagamento uma determinada rubrica. E os empregados, gerentes da Caixa, receberam correspondência de vários escritórios de advocacia fazendo proposta para ações para reaver aquele valor subtraído, e essa proposta foi colocada de forma a atingir toda a coletividade. Também um procedimento absolutamente vedado pelo Código de Ética. Também é vedado, por óbvio, o anúncio em veículo, que funciona como um outdoor ambulante. Não é permitido também que a gente empreste o nome a determinadas atividades não advocatícias, ainda que seja para promoção de terceiro. Então, alguém que queira promover, vamos imaginar um exemplo bem diferente da advocacia, alguém queira promover uma academia e diga assim, até doutor fulano de tal malhe aqui. A gente não pode emprestar o nome para esse tipo de anúncio. O artigo 32 fala da nossa possibilidade de participação em TV, entrevistas e afins. Não existe uma vedação, mas existe uma recomendação de que tudo seja feito de forma, obviamente, moderada, com a finalidade instrutiva ou educacional, sem que haja ali uma promoção pessoal. E também nessas entrevistas, nessas declarações, eu não posso refutar um método adotado por um outro colega. Porque muitas vezes, num caminho de defesa, o colega pode assumir uma linha com a qual eu não concorde. Então, é vedado dar entrevistas a esse respeito e explicitar essa situação.
O artigo 33, ele vai também vedar a consultoria em meio de comunicação com o objetivo também promocional, com o objetivo de angariar clientela, né? Também não é permitido que a gente, em qualquer espécie de meio de comunicação, venha debater causas que estejam sob nosso patrocínio ou sob o patrocínio de outro colega. A lei também veda a abordagem de qualquer tema com comprometimento à dignidade da profissão. Isso é uma cláusula aberta. Então, tem a ver até com a forma pela qual a gente dá determinadas declarações. Eu, na verdade, nunca entendi esse excesso de publicidade da imagem que alguns magistrados procuram e que alguns advogados procuram. Eu acho que o serviço à justiça não passa por esse viés. Ele passa, sim, pelo viés da informação, da acessibilidade, da população ao conteúdo, mas não à promoção pessoal. Obviamente que não nos é permitido divulgar lista de clientes de demanda com fim de demonstração da quantidade de clientes que atendemos, da qualidade do nosso serviço. Também não é permitido que a gente se insinue para a reportagem, que a gente cave oportunidade para aparecer na mídia. O artigo 34 nos direciona a observar um limite entre a divulgação de assunto técnico e o sigilo profissional. Muitas vezes, ao comentar um assunto técnico, a gente acaba divulgando algo que nos foi confiado por um cliente e é preciso ter prudência nisso. Em suma, quando se fala de propaganda e publicidade, a gente vai estabelecer propaganda é vedada, é associada pela OAB com a mercantilização da profissão e a publicidade ela é admitida desde que moderada, resguardados os limites legais. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o anseio do ganho material e a finalidade social do nosso trabalho, que na verdade deve preponderar. Nós estamos numa sociedade em mudança, que outros meios de divulgação têm sido utilizados. O Instagram, Facebook, entre outras formas. É lógico que o próprio Estatuto e o Código necessitam de uma reformulação. Todo esse contingente novo de advogados clama por isso, porque a gente entende que não é fácil se estabelecer no mercado, principalmente em mercados pequenos, que já são dominados por advogados mais velhos, mais antigos, mais experientes e com prestígio consolidado. Também entendemos que é um direito da população ter acesso a outros profissionais e a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso sem que a gente viole as condições básicas da nossa profissão, sem retirar da nossa profissão o aspecto de serviço público, de contribuição para a justiça.